E isso termina induzindo o erro de muita gente, de muitos médicos que não são da área, não é isso? Porque acham que estão obtendo algum resultado, digamos, por exemplo, com esse tratamento precoce com a ivermectina. Isso. É como se você tem um percentual altíssimo de pessoas que passam de maneira leve, acredita-se aí por experimento que, na verdade, é a ivermectina, né, usada profilaticamente, que está fazendo com que os pacientes ou as pessoas ultrapassem de maneira leve, é isso? Isso, perfeito. Ele ficou curado apesar do médico, né? Eu tenho a gente tem encontrado, Fábio, na verdade, eu acho, eu tenho tentado demover, né, algumas pessoas desse tratamento profilático, na verdade, com a ivermectina. Né? E aí, quando você vai conversar, mas existem muitos estudos, e é aquela história do senhor Google e do senhor WhatsApp, que, né, esses estudos a gente não... E aí eu queria que você me trouxesse essa luz, né, se isso é mais um mito, se isso é mais uma verdade. Existe, de fato, existem estudos, ainda está sendo utilizado lá fora ivermectina profilaticamente, e quais os problemas que esse tratamento, se existe, né, precoce com ivermectina, essa ivermectina a cada 15 dias, a cada semana, eu não sei nem como é, porque eu nunca me interessei em fazer, que dano, né, eu acredito que possa ter um dano à saúde. Na minha cabeça, assim, você está tomando, enfim, uma coisa grotesca, mas eu estava tomando anti-inflamatório para estar tratando de uma doença de pele, enfim, né, uma coisa assim, você está tomando uma droga diariamente ou quinzenalmente, mas não para curar a doença certa, né? E aí eu queria que você me falasse um pouquinho disso. Pronto, perfeito, isso aí é ótimo, né? Eu também não sei como é que usa a ivermectina para Covid, não, tá? Eu não tenho a mínima ideia como é que se faz isso. Porque não existe esse tratamento para Covid, né? Vou começar um pouco de trás para frente, tá? Porque, veja, uma questão bem interessante que você trouxe agora, né? Vamos lá. Para o direito, eu vou trazer uma filosofia aqui, me permita. Para o direito, eu tenho uma lei, que alguém escreveu aquela lei, tá certo? E aí a gente vai começar a subjetividade da interpretação de cada um naquela lei, tá? Vamos a um exemplo agora, não sei, enfim, me perdoe, né? Eu estou falando com a faculdade de Direito, mas assim, me perdoe, o decreto do governador é obrigatório usar máscara em locais públicos, tá? Aí você pega um cidadão dentro de um prédio sem usar máscara. Ele vai dizer o seguinte, mas isso não é público, isso é meu prédio. E aí, então, começa a entrar a subjetividade de algo que está escrito. A lógica da medicina é uma lógica diferente, tá? É uma lógica que a gente começa a acreditar numa verdade através da nossa observação. Então, eu estou lá observando como é que caminha, como é que se trata, e eu começo a escrever aquilo sobre a minha ótica, né, de um tratamento. Então, isso faz com que gerem pessoas escrevendo artigos diferentes, né, e onde a gente vai se pautar se esse artigo vale a pena ou não. Atualmente, existe um jargão médico chamado a saúde baseada em evidências, né? Que o que acontece? Eu começo a juntar dados, tá, de vários artigos científicos, né, para fazer a interpretação crítica desses estudos, metodologicamente, como é que foi esse trabalho. Por exemplo, eu estou lá com um tratamento para o COVID, num paciente super grave que já vai morrer de COVID, e aí eu pego um outro paciente que ele foi internado, mas está tendo uma doença muito leve, certo? Se eu não fizer um procedimento chamado randomização para poder mandar de forma aleatória a medicação para esses dois pacientes, se não houver o cegamento, ou seja, a pessoa que for entregar uma medicação, ele não souber se é medicação ou placebo, o que é que eu posso fazer? Simplesmente pegar essa medicação e dar para a pessoa boa. E a pessoa que iria morrer, ela ia morrer com ou sem medicação. Mas eu dei o placebo para o paciente que ia morrer. Então, o que é que acontece? Metodologicamente, o que é que esse estudo vai terminar concluindo? Que quem tomou medicação morreu menos. Mas tem uma grande falha metodológica, né? A gente está num momento onde o mundo todo está pegando a doença. Então, eu não posso virar para você, Manu, e dizer assim, na minha experiência,
eu só tive casos que não morreram porque eu fiz isso, isso e isso. Pô, o que é que isso representa frente ao mundo todinho que está pegando Covid? Não representa nada, isso é uma gota no oceano. Então, o médico que hoje diz que, na minha experiência, eu estou tratando e dá certo, é o médico que realmente, infelizmente, ele tem que rever seus conceitos. Eu não posso tratar na minha experiência, eu tenho que tratar conforme a junção de dados que existem, fazer uma interpretação crítica e olhar as sociedades, né, brasileiras, americanas, enfim, de infectologia, por exemplo, que é o caso que a gente está falando, e ver como é que ela se pauta frente ao tratamento. Então, eu olho, analiso aquilo de forma crítica, vou me pautar no que as sociedades estão falando, Sociedade Brasileira de Pneumologia, a Sociedade Americana de Pneumologia, de Infectologia, e vou me pautar no que essas sociedades estão dizendo. Então, quem sou eu para chegar e dizer assim, olha, tome ivermectina que na minha experiência deu certo, não é? Se eu tivesse com esse poder, né, eu seria o dono do mundo hoje, né? Porque quem tiver essa cura vai ser o dono do mundo. Pois é, que só complementando, que eu acho que é uma coisa que não faz muito sentido, mesmo dentro da lógica, né, de determinados profissionais, porque se o tratamento profilático com ivermectina de fato desse certo, a gente não precisava nem de vacina, né? A gente pegava todo mundo, o mundo inteiro, tratava profilaticamente, ninguém se contaminava, ninguém iria se contaminar, consequentemente não teríamos, né, esse número imenso de infectados e de mortes. Né? Eu estou raciocinando erradamente. Corretamente, né? Não faz sentido nenhum. Ninguém ia para o hospital, né? Ninguém não ia ter nada, veja. A gente vai talvez entrar mais lá na frente, nessa questão da vacina, e a gente toca um pouco nesse assunto mais, tá? Porque efetivamente diminui. Agora, o que é interessante, e a gente tem que analisar, antes, há um ano atrás, 1 ano e 2 meses atrás, quando começou essa coisa da pandemia, eu fui estudei muito, né, para me preparar, para saber o que é que estava, para preparar a equipe, lá do Hospital Miguel Arraes, principalmente. E eu comecei a estudar as outras pandemias, tá? Comecei a estudar como é que foi a pandemia, a gripe espanhola, que na verdade foi uma pandemia pela gripe da influenza, né? Então, eu comecei a olhar de como é que se comportava a curva, como é que se comportava tudinho. Veja, quando veio a influenza, ninguém sabia o que era aquilo, né? Os soldados americanos levaram a doença toda, a gripe espanhola, porque foi a Espanha que não estava na guerra, descobriu, né, que se tratava de um vírus da influenza, enquanto Estados Unidos, todo mundo na guerra, estava disseminando a doença por aí, né? Então, a peste negra, ninguém tinha a menor ideia qual era o agente da peste negra, o que é que causava a doença, né? Então, veja que coisa incoerente. O coronavírus começou a infectar as pessoas lá em Wuhan, por volta do final de 20 de dezembro, se eu não me engano, se não me falhar a memória. Isso. Tá? Dia 10 de janeiro, a gente já tinha sequência genética do vírus, já sabia quem era o vírus, já sabia que existia vírus, né, que é o SARS-CoV-1, e sabia como ele se comportava. Meu Deus do céu, pela primeira vez no mundo, a gente já sabia o que vinha pela frente. E aí entrou uma questão muito perigosa da humanidade, sabe? Que foi a questão política. Não é questão política do Brasil, não. Mundial, né? Do mundo, entendeu? Porque aí passou-se a ter uma corrida atrás do financeiro. Quem tiver droga primeiro vai ganhar, quem tiver vacina primeiro vai ganhar bastante dinheiro, entendeu? Então, se politizou e as pessoas, a população, nós, meros mortais, ficamos à mercê dessa politização e assumindo posições dentro dessa politização, que é muito ruim para quem? Para o meu paciente que está lá na UTI, entubado, porque terminou-se girando tudo isso em cima de uma política onde, com 10 dias, a gente já sabia a sequência, já sabia que provavelmente como é que o vírus ia correr, como é que se ia sair, etc, etc e tal. Já sabia que era só fechar fronteiras, sabia-se tudo que teria para fazer já, né? Mas aí começou uma grande disputa política, né? Ao passo que você pega a influenza lá, foram dizimadas populações, porque as pessoas não sabiam como se proteger, não sabiam o que era aquilo que estava vindo, não sabia, até descobrir 2 anos, né, que foi o período da pandemia da influenza, e as pessoas morreram por desconhecimento. E hoje a gente morre com conhecimento. Para mim, isso na minha cabeça fica muito confuso, sabe? Eu não consigo entender, né, como a humanidade ela ainda está nessa, né, pensando
em certos pontos, em detrimento de vida, né? Isso é que me deixa mais assim. E, mais uma vez, eu não estou falando de política brasileira, tá? Estou falando de política mundial.